Graça e paz, amada igreja. Em reverência à palavra do Senhor, por favor, vamos nos colocar em pé. Abramos todas as nossas Bíblias. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versos de 1 a 28. Daniel, capítulo 6, versos de 1 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dario vive para sempre. Todos os supervisores reais e os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenado que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço para poder livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu próprio anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença.
Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, dizendo: paz e prosperidade. Estou editando o decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, acabamos de ouvir a tua mensagem neste momento. Queremos agora pedir ao Senhor que aplique ela em nossos corações. Coloque-nos cativos a obedecer esta palavra, esta história que nos ensina a perseverar na oração, a não negociar a nossa própria fé. Fala com cada um de nós, Pai, tirando de nós tudo aquilo que é carnal e colocando-nos tudo aquilo que é espiritual neste momento. Que tudo que não vem de Ti, Pai, que seja tirado nesta altura. E que o Senhor possa realmente nos dar discernimento à Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? A igreja pode sentar, obrigado. Amados irmãos, o livro de Daniel, um livro profético, um livro apocalíptico, ele foi escrito por volta de 530 anos antes de Cristo. Daniel é um nome de origem hebraica, cujo significado é o Senhor é o meu juiz. E esta história nos conta, deste capítulo 6, nos encoraja a perseverarmos na oração e que diante de qualquer perseguição, nós nunca devemos negociar a nossa própria fé. Não podemos de maneira nenhuma negociar os princípios da palavra de Deus. Este capítulo nos aponta, nos mostra que Daniel, profeta de Deus vivo, ele foi um dos maiores profetas e este evento é conhecido pelos irmãos como Daniel na cova dos leões. Lembrando que a história de Daniel, lá no começo, capítulo 1, Daniel foi um dos exilados de Judá, ele foi levado ao Império da Babilônia e diz a Bíblia que durante o tempo que ele esteve no Império da Babilônia, ele permaneceu fiel e leal ao seu Deus, não se corrompendo com nenhuma das corrupções diante deste reino. Antes deste capítulo 6, nós somos informados que Belsazar, o rei Medo persa, acabava de conquistar a Babilônia. Chegando na Babilônia, Belsazar foi morto. Foi morto porque não aprendeu com os erros do seu pai Nabucodonosor.
visto que ele se orgulhara em seu próprio coração. E diz a Bíblia que Belsazar deu um grande banquete. Este banquete ele convidou as pessoas mais importantes do seu reino, as pessoas nobres, as suas concubinas, e diz a Bíblia que o rei bebeu vinho nos vasos trazidos do templo. E bebendo vinho nos vasos trazidos do templo, ele deu louvores aos deuses de prata, aos deuses de pedra, aos deuses de madeira, aos deuses de bronze, aos deuses de ouro, que não falam e nem sequer ouvem. E naquele momento, diz a Bíblia, que surgiram dedos como de uma mão, que demonstravam ser a mão de Deus, e escreveram uma mensagem enigmática, dizendo, Mene, Mene, Tekel, Parsi, cuja revelação ninguém conseguia dizer, nenhum dos sábios do rei conseguia interpretar aquela mensagem. Então, Deus revelou essa mensagem ao profeta Daniel, cuja interpretação é a seguinte, contou Deus os teus dias e determinou o seu fim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E diz a Bíblia que naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Dario, com cerca de 62 anos, começou a reinar. Entrando agora aqui no capítulo 6 exatamente, amados irmãos, podemos observar aqui do verso 1 a 17, a escolha de governantes com inspiração de Daniel por sua fidelidade a Deus. Dario decidiu formar o seu governo, onde Daniel era dos supervisores deste mesmo governo. E diz a Bíblia que Daniel era o que mais se destacou no meio de entre todos os presidentes constituídos. Nós podemos observar aqui no verso 3, versículo 3 de Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente de todo à frente do governo de todo o império. E esta qualidade que havia em Daniel, lá no capítulo 1, versículo 17, nós conseguimos ver que Deus acabava de dar algumas qualidades aos amigos de Daniel, e só que a Daniel Deus colocara algo mais, que era a visão e interpretação de sonhos. Agora, mais uma vez, que podemos observar a sua fidelidade, a fidelidade de Daniel, a sua sabedoria, a sua integridade. Os colegas de Daniel, recém-indicados no cargo, ficaram com inveja dele. Tanto que procuravam alguma forma, procuravam algum pretexto que é para poder dar cabo de Daniel, para poder destruir a vida de Daniel. E não achando nada no seu passado, procuraram no seu caráter e também não acharam nada. Porque Daniel, em outros termos, Daniel tinha a sua ficha limpa. Daniel não se contaminou. Eu mesmo, Daniel, que quando acabava de chegar no Império da Babilônia, não aceitou se contaminar com as iguarias e bebidas do rei Nabucodonosor, por causa da sua mesma lealdade e fidelidade a Deus. Agora, a sua fidelidade, mais uma vez, desperta a inveja dos homens que tentam de qualquer forma prejudicá-lo. E, como sabemos, irmãos, desde sempre foi assim. Caim, por inveja, matou o seu irmão Abel. Os irmãos de José, por inveja, venderam-no aos midianitas. E por inveja, os fariseus tentavam de todas as formas prenderem e matarem Jesus. E até os nossos dias de hoje tem sido assim. E nós percebemos aqui, amados irmãos, que Daniel criou inimizades no reino de Dario por causa do seu bom caráter, por causa da sua fidelidade.
o que nos leva a crer que quando um servo de Deus é fiel, quando um servo de Deus procura andar nos caminhos de Deus, atento aos princípios da palavra de Deus, Satanás também envia os seus agentes para roubar, matar, destruir. Essa é a tarefa dele. E a inveja, sendo ela um sentimento maligno, a inveja é do diabo. A inveja dominou o coração daqueles homens, que fez com que eles persuadissem ao rei a assinar um decreto maligno em que sem que Daniel soubesse, proibindo que ele orasse ao seu Deus, que ele falasse com o seu Deus. Procuraram falhas no seu passado, no seu caráter, e não encontraram. Então decidiram atacar na lei do seu Deus. E sabendo que Daniel comumente orava 3 vezes ao dia, eles pensaram: Daniel, de maneira nenhuma, deixará de orar ao seu Deus. Então, é nesta parte que nós vamos poder incriminá-lo. Mas Daniel não escondia a sua fé de ninguém. 3 vezes ao dia, ele orava, ele fazia a mesma coisa, porque Daniel não se deixava levar pelo que a maioria estava a fazer, porque Daniel tinha lealdade ao seu Deus. E, queridos irmãos, na antiga Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, o rei era a própria lei. Se o rei estabelecesse uma lei, a lei tinha que ser cumprida. Se não fosse o próprio rei a mudá-la. Agora aqui no Império Medo-Persa, nós vemos que o rei encontra-se penalizado. O rei criou uma lei em que ele tem que se sujeitar nela. Nem mesmo o próprio rei pode mudar a lei que criou. Do verso 14 a 17, nós observamos que o rei procurou várias formas. O rei não dormiu procurando uma maneira de poder livrar a Daniel, porque ele gostava de Daniel, por causa do seu caráter, por causa dos seus antecedentes. Então, nem mesmo o rei podia alterar aquele decreto. Naquele momento, amados irmãos, Daniel estava entregue somente nas mãos de Deus. Homem nenhum poderia livrar Daniel da cova dos leões. Entrando agora do verso 18 ao verso 28, podemos verificar o livramento de Daniel, a punição dos conspiradores e o reconhecimento do Deus de Daniel. Irmãos, a fé de Daniel honrou a Deus, e Deus, por sua vez, honrou a fé de Daniel. Diz a Bíblia em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E Daniel não tinha só fé. Daniel vivia pela fé. Daniel vivia numa total dependência a Deus, que não se contaminou com os escândalos dos outros seus colegas. Ele não reclamou, não murmurou quando aquela lei foi assinada injustamente contra ele. Ele podia, em outros termos, orar em silêncio, sem que ninguém ouvisse, fechar a sua porta, fechar a sua janela para que ninguém o ouvisse. Mas Daniel não fez isso. Daniel fez exatamente o que sempre fez. Orar 3 vezes ao dia, agradecendo a Deus. Daniel orou, apesar de ver a sua vida colocada em risco. Apesar de ver aqueles homens praticando injustiças contra ele, Daniel orou. Daniel confiou a sua vida a Deus, e Deus honrou a fé de Daniel. Deus mandou o seu anjo, e esse anjo fechou a boca daqueles leões. E é o mesmo Deus que outrora enviou o seu anjo para livrar da fornalha os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus é este soberano, irmãos, que livra, que salva. Ele envia o seu anjo para aqueles que são fiéis. Ele envia o seu anjo para aqueles que obedecem a sua palavra. Deus não poupou o seu único filho, enviou para ser morto pelos pecadores. No verso 24, nós podemos ver que, no verso 24, e ordenou, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos.
aqueles homens, colegas de Daniel, criaram um plano maligno para acabar com Daniel, agora são julgados na mesma armadilha que eles criaram, juntamente com as suas famílias. O que nos leva a crer o seguinte, que quando um pai, quando uma mãe, quando um filho anda em caminhos errados, ele vai acabar colocando a vida dos seus familiares em risco. E esses homens acabaram por cair na mesma armadilha que fizeram. Aqueles homens acabaram morrendo na mesma armadilha. E nós vemos nisso a justiça de Deus. E que todos aqueles que vivem desobedecendo a Deus não prevalecerão no dia do juízo. Diz a Bíblia em Gálatas 6:7, que não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também colherá. A justiça pertence a Deus, irmãos. E há momentos na vida que o mal parece estar a vencer o bem. Mas quem anda na verdade sabe que a vitória de Deus, o bem vence no final. A vitória é de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos mostra isso. E todos aqueles que se opõem contra Deus, no dia do juízo não subsistirão. Muitas vezes a justiça de Deus aos olhos humanos parece tardia, mas ela nunca falha, porque Deus é soberano. Aqueles homens pensaram que derrubaram Daniel, colocando ele na cova, mas eles não conheciam o Deus de Daniel, Deus soberano que salva e livra aqueles que nele confiam. O reino de Deus, amados irmãos, permanece para sempre. Ele jamais será abalado. O reino de Cristo jamais terá fim. Lá em Daniel 7:14 diz que o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. E no final desta história, nós vimos que o nome do Deus de Daniel é exaltado porque Daniel foi fiel e íntegro aos princípios de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter livrado Daniel daquela cova se não fosse o próprio Deus. E o que nós aprendemos aqui é que a Bíblia nos mostra que a história não caminha por si só. A Bíblia nos mostra que é Deus que comanda a história. Ninguém, jamais, ninguém pode frustrar os planos de Deus. E o que Daniel viveu no seu tempo não é diferente daquilo que nós vivemos atualmente, conforme muitas correntes ensinam, conforme muitas igrejas ensinam, porque a vida com Deus não é e nunca foi uma vida fácil, longe de problemas, longe de toda adversidade. Porque é só olharmos para a Bíblia e nós veremos que aqueles que decidiram fielmente seguir os princípios de Deus, muitas vezes foram alvos de perseguições, muitas vezes foram alvos de tortura, muitas vezes até foram mesmo alvo da morte, mas eles não negociaram a sua fé. E muitas vezes o facto de você ser fiel, o facto de você ser leal a Deus, pode ter certeza que muitas portas se fecharão, muitas oportunidades aparecerão. O facto de você decidir viver uma vida santa, o mal se oporá contra ti. Mas nós precisamos entender e aceitar as provas que surgem. E entendemos que é Deus, o soberano, e que nenhuma tentação veio até nós, conforme diz a Bíblia, senão humana, e que Deus é fiel e não deixará os seus servos serem tentados. Antes, com a tentação, Ele próprio enviará o escape. Isso é promessa, irmãos. Nós precisamos crer e se apropriar das promessas de Deus. Nós temos que andar na fé, porque um cristão íntegro, ele é uma ameaça para qualquer escândalo. Um cristão íntegro, ele é uma ameaça para qualquer sistema corrupto. O cristão não deve negociar a sua fé. O cristão não deve abandonar a sua esperança em Cristo. Não deve abandonar a sua fé para tudo aquilo que não tem a aprovação de Deus. E Daniel, dando conta da perseguição,
Ele não reclamou, não foi contrariar o rei sobre o edito real, sobre aqueles homens o que estavam a planear contra ele. Daniel fez exatamente o que sempre fez. Daniel orou. Daniel orou, irmãos. E vemos nisto fé, vemos nisso lealdade, vemos nisso o bom caráter, vemos nisso a integridade e lealdade ao nosso Deus. Amém? E Daniel entendeu que a sua vida não era tão importante assim, mas o Deus da sua vida. Daniel confiou a sua vida a Deus. Em outras palavras, Daniel não poupou a sua vida, porque ele entendia que a sua vida pertencia a Deus, e Deus é soberano. Porque a sua confiança estava totalmente em Deus, tal como diz o significado do seu nome: o Senhor é o meu juiz. Daniel deixou Deus ser o seu único juiz. E podemos ver aqui que Daniel representa o servo de Deus fiel e justo. Os coelhos de Daniel representam os ímpios, aqueles que vivem no pecado. A cova dos leões a representar o castigo, o inferno. E o anjo do Senhor representando o nosso Senhor Jesus. Então precisamos seguir o exemplo dos servos fiéis de Deus, como Daniel. A Bíblia nos mostra isso. Deus nos convida a termos esta convicção, a ter este caráter de Daniel, a ter esta lealdade. É para isso que a Bíblia foi escrita. É para isso que a Bíblia chegou até nós, para imitarmos os servos fiéis de Deus. Amém, irmãos? E para os que confiam em Deus e obedecem a sua palavra, a cova dos leões é somente um lugar de passagem, porque Deus traz o livramento, Deus encoraja, Deus consola os seus servos fiéis. Agora, se quisermos também sermos como os colegas invejosos de Daniel, nós também teremos um tratamento especial, conforme a Bíblia diz. Aqueles homens foram lançados na própria cova que fizeram e acabaram prejudicando as suas próprias famílias, acabaram esmigalhados. E esse é o destino dos ímpios, de todos aqueles que querem viver na perversidade, de todos aqueles que querem viver na desobediência a Deus. Então o tempo é agora de acertarmos a nossa vida com Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Quanto a nós, irmãos, como é que nós temos sido? Que tipo de crentes temos sido perante a sociedade? Quando saímos aqui fora da igreja, qual é a imagem que passamos de Cristo às outras pessoas? Que tipo de pais e mães temos sido? Quando nos falam mal, quando somos acusados injustamente, será que temos representado Deus? É possível, irmãos? É possível ser cristão íntegro nesses tempos? É possível sermos íntegros à palavra de Deus sem nos contaminarmos com os escândalos hoje em dia? É possível, irmãos? Os tempos que vivemos, cheio de maldade, cheio de corrupção. É possível, irmãos? Cheio de fofocas, prostituições, negócios escuros. É possível. Daniel nos prova aqui que é possível, sim. É possível sermos um representante de Deus na terra sem nos contaminarmos. Nós somos a sal da terra, irmãos. Nós somos a luz do mundo. Nós somos representantes de Cristo na terra. Essa mensagem é para mim e é para os irmãos. Que nos desafia hoje a sermos íntegros, a não nos deixarmos levar pelo que a maioria está a fazer, a não nos contaminarmos,
a não tomarmos a forma do mundo, porque hoje o mundo anda aceleradamente a transformar as coisas, chamar o certo de errado, o errado de certo, a contrariar ideologias. Precisamos estar atentos, irmãos. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho, ele diz, e quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Será que encontrará lealdade na terra? Será que encontrará integridade naqueles que assumem diretamente que são os filhos, são chamados santos de Deus? Daniel nos prova hoje que é possível viver na obediência a Deus. É possível ter uma vida santa sem se contaminar. É possível, irmãos. Deus hoje convida a mim e aos irmãos a sermos fiéis e íntegros, não cristãos só de aparência, porque é fácil, estamos aqui na igreja, mas o nosso dia a dia, como tem sido? Que tipo de cristãos estamos a ser para o mundo? Nas nossas escolas, nos nossos trabalhos? Que tipo de palavra sai na nossa boca? Então é preciso examinarmos a nós mesmos e acertarmos a nossa vida com Deus, porque o tempo é agora. Então que Deus nos ajude e nos dê direção a isso. Amém?